Brasília, 20 horas e 14 minutos, fazendo essa live aqui do meu gabinete. Como vocês sabem, o parlamento está em recesso, ou seja, as férias dos deputados. É natural que não tenha praticamente ninguém nesse momento em Brasília, mas eu estou aqui. Inclusive, abreviei meu período de recesso, voltei de uma viagem internacional mais cedo para estar aqui no meu gabinete, nesse momento acompanhado apenas do meu assessor Andrés, durante o dia os outros assessores acompanhando também o trabalho ao longo do dia. Mas, enfim, faço essa live aqui até para responder uma pergunta e ao mesmo tempo fazer algumas reflexões junto com vocês. A pergunta é por que eu sou candidato a presidente da Câmara, né? E as reflexões quero fazer em conjunto, e está aberto aqui o espaço para fazer perguntas e assim por diante. Agora, tem muita entrevista ao longo do dia. Como eu disse, cheguei de madrugada, 5 da manhã no aeroporto aqui de Brasília, e desde de manhã cedo, peço desculpa por não ter conseguido dar atenção para todos os meios que me pediram entrevista. Ainda vou hoje à noite dando entrevista para alguns meios de comunicação. Tenho conversado com colegas parlamentares e me dedicado agora, mais uma vez nesse período, né, de férias, de recesso, a uma campanha à presidência da Câmara, como eu já fiz as outras 3 vezes. E acho que tem uma coisa muito importante que começa nessa resposta que eu preciso dar à pergunta, que o motivo para eu ser candidato é porque eu estou na política por princípio. Eu estou na política para defender ideias, para defender posicionamentos, para não me curvar a determinadas determinados benefícios que podem ser temporários, né, em troca de abrir mão de um futuro melhor. E assim eu também gostaria de dizer que essa eleição não é sobre ganhar ou sobre perder. Nós estamos aqui para dar o nosso melhor, para chegar no sábado e vencer com o apoio de todos vocês. Mas esta minha candidatura é mais sobre ter e sobre dar esperança para o Brasil. E é isso que eu tenho colhido das pessoas quando souberam que eu sou candidato à presidência da Câmara. Porque o cenário é desastroso. Nós temos hoje uma candidatura de extrema esquerda, do PSOL, e uma candidatura do Centrão, que tem apoio do PT, de um deputado que votou 90% com o governo, isso é o histórico dele, que votou pela prisão do Daniel Silveira, por exemplo. E não temos uma candidatura de direita, não tínhamos até eu lançar a candidatura. Não temos uma candidatura que represente aquilo que o eleitor decidiu em 2022, até mesmo, né, quando elegeu aquele que seria o maior congresso conservador da história recente do Brasil. A mesma coisa lá no Senado, né, onde Davi Alcolumbre é praticamente candidato com apoio de todos os partidos, inclusive o PT e o PL, acontece aqui na Câmara dos Deputados. E eu queria dizer para vocês que, claro, que eu tenho a pauta, que eu tenho falado, vocês têm me acompanhado nas redes, né? Impeachment do Lula, assinei tantos pedidos, temos que ser a favor do impeachment como presidente da Câmara, nenhum dos outros candidatos vai se comprometer com isso. Defesa das prerrogativas dos deputados e combater os abusos de autoridade, que também os demais candidatos não têm isso como pauta, nem têm isso na sua trajetória. Defender redução de impostos e não pautar aumentos de impostos, os outros candidatos também não têm esse compromisso. Combate à corrupção e fazer com que nós tenhamos mais transparência e critério no destino dos recursos, como por exemplo de emendas, também não vemos isso na plataforma dos outros candidatos. E aí o ponto que
eu acho que até é o mais importante de todos, que é a anistia para os perseguidos políticos no Brasil, que precisa ser votado na Câmara dos Deputados. Eu não consigo aceitar que pessoas que estão presas, pessoas que estão exiladas, pessoas que estão em casa com tornozeleira eletrônica, famílias que já choraram mortes, inclusive uma na cadeia do Clesão. Eu não consigo aceitar que essas pessoas sejam utilizadas como instrumento de barganha política. A questão da anistia, que dizem, de um lado, que o candidato Hugo Motta teria se comprometido a pautar, do outro lado o PT diz que não. E o Hugo Motta não diz qual é a sua posição afinal. E aí eu me lembro que no ano passado houve uma série de promessas que o assunto se resolveria ainda até dezembro. Mas os mesmos partidos do centro, que já poderiam ter resolvido isso tudo, a maior parte deles fizeram inclusive obstrução lá na CCJ, na comissão que a oposição tinha, para que o projeto da anistia não fosse aprovado. E quando estávamos finalmente, depois de vencida a obstrução, de esperadas várias sessões, as famílias continuando a sofrer, seja com as prisões, repito, seja com tornozeleira, seja com bloqueios de conta, seja com exílio ou com asilos, o presidente da Câmara, Arthur Lira, retirou o projeto da CCJ e mandou para uma comissão especial, e foi dito que se votaria ainda no ano passado. Pessoal, não adianta a gente votar em alguém que vai ser o mais do mesmo, que tem apoio do PT, que tem apoio desse governo. Eu comecei na política muito por influência, inclusive, do Olavo de Carvalho e de tantos outros. Na verdade, não tantos, porque naquela época, quando eu tinha lá meus 14, 15 anos de idade, eram poucos os que tinham a coragem, do Olavo de Carvalho, de falar. Mas eu lembro muito bem de várias das coisas boas que ele disse, inclusive de que com comunistas não se negocia, porque ele só vai negociar quando souber que ele está ganhando. E ele vai sair